Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, gravando desde os nossos estúdios do Simple Pentecostal, na Flórida, nos Estados Unidos. Vamos estar lendo, portanto, o livro de Lucas, capítulo 22, e os últimos versículos a partir do versículo 63, e o texto diz o seguinte: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza quem é que te feriu. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos. E ele replicou: Se vos disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Muito bem, o fim deste texto é o veredito que eles precisavam para acusar a Jesus da pior acusação que poderia existir: alguém se fazer igual a Deus ou ser filho de Deus. Para um homem, realmente, segundo a lei e as escrituras, isto seria incomparável. Mas ali estava o Filho de Deus, ali estava o Verbo encarnado. Mas o fato é que nós conhecemos a história daqui para frente, vamos estar nos próximos dias meditando sobre estes capítulos finais da história de Jesus. Mas no texto de hoje eu quero te chamar a atenção para algo muito interessante e especial. E é a questão daqueles que zombam, aqueles que burlam do poder de Deus. Você veja que no começo deste texto, as pessoas que prenderam a Jesus vendaram os seus olhos, feriram a ele e questionaram, provocaram o poder de Deus que podia ser manifestado por ele. Ou seja, se você é de Deus, se você tem Deus, então adivinha quem te feriu? Diz o nome da pessoa que te bateu. Era isso que eles estavam fazendo, fecharam os olhos de Jesus, batiam nele e diziam: quem te feriu? Fala aí, profetiza. Né? Profecia é uma manifestação do poder de Deus, é saber as coisas que estão ocultas, né? É falar aquilo que ainda não aconteceu, o futuro, revelar o profundo do coração. Então é um poder de Deus, uma revelação, é um sinal, por que não dizer? Outros no futuro, você conhece essa história? Estava aquele do lado da cruz de Jesus e disse: Tu és o Filho de Deus, solta-te a ti e livra a gente também dessa. E quantas outras vezes Jesus ouviu provocações como essa no seu ministério, dizendo: se tu és o Filho de Deus, então faz isso. Né? O próprio Satanás diz: faz que essa pedra se transforme em pão, quando Jesus estava ali depois de 40 dias em jejum. Então, esta provocação para a manifestação do poder de Deus, nós, como crentes, como foi o próprio Jesus, podemos acompanhar, podemos ver, podemos ouvir de algumas pessoas, mas nesta meditação nós vemos que Jesus não atendeu a esta provocação. E eu intitularia esse pensamento: Os sinais de Deus não é dado para satisfazer a algumas pessoas. O poder de Deus não é disposto para satisfazer alguns tipos de pessoas. Quem são estes? Os incrédulos, primeiros. Aqueles cujo coração estão fechados para a fé. Aqueles que são incrédulos, alguns, em sua maioria, até se dizem ateus, não creem em Deus, não creem neste Jesus, não creem na Bíblia, estão com o seu coração fechado. Nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que Deus não vai mover os milagres, expressar os sinais, se mostrar poderoso para satisfazer o zombar, o querer, a provocação dos incrédulos.
Não vai satisfazer a provocação dos zombadores, como estes estavam fazendo com Jesus. O que eles estavam fazendo ali era burlar, era zombar, era blasfemar. O texto usa estas duas palavras, zombar e blasfemar. Era o que aquelas pessoas estavam fazendo com Jesus. E muitos hoje zombam e blasfemam da nossa fé. Queremos assegurar biblicamente que os sinais, que o poder de Deus não será jamais manifestado para satisfazê-los. Aleluia! Glória a Deus! Não será manifestado para satisfazer os manipuladores da fé, aqueles que fazem do evangelho um objeto de ganho, de manipulação de pessoas. O genuíno poder de Deus jamais será usado, dado. Manipulação, mentira, eles podem fazer à vontade, mas é do homem, ou até de outro espírito. Mas o verdadeiro poder de Deus, os verdadeiros sinais de Deus, eles existem e são para hoje sim, porque a palavra nos assegura e porque nós como igreja o vivemos para a glória do seu nome. Mas o Senhor não coloca, não disponibiliza como pérola aos porcos, aleluia, porque é pérola, e a pérola ele reserva para outras pessoas que não são estes incrédulos, nem os zombadores, nem os manipuladores da fé, e eu incluiria os egoístas, aqueles que somente querem ver o poder de Deus para a satisfação do seu próprio bel prazer, para o seu enriquecimento, para o seu benefício pessoal, enfim, qualquer egoísmo pessoal, não é para isso que os sinais e o poder de Deus são dados. E um outro aprendizado que eu ouço da própria boca de Jesus aqui, ao ser questionado, seria a resposta para mim clara e direta do porquê que Deus não manifesta. Porque, num certo sentido, a gente pensa o seguinte, olha, eles são incrédulos, né? São zombadores, mas se eles vissem o poder de Deus, eles creriam. Essa é algumas vezes a nossa maneira de pensar. No entanto, nós encontramos provas bíblicas, e neste texto não está 100% vinculado, mas há uma palavra que eu encontrei chave e eu encontro uma sabedoria tremenda. Qual é? Jesus disse, se eu disser, vocês não vão crer. Ou seja, alguém que é incrédulo em seu coração, estes que são zombadores, blasfemadores, Deus conhece o coração das pessoas, e quando no coração das pessoas há esta impermeabilidade do que é de Deus, do que é da luz, então não adianta Deus mostrar sinais, não adianta dizer quem Ele é, não adianta nada que se faça, disse Jesus, vocês não crerão. E esta é a verdade. Isso aconteceu, Deus falou com aquele homem que pediu, estando lá no Hades, em tormento, ele pediu, olha, manda alguém lá para falar com os meus irmãos e etc, manda Lázaro aparecer lá porque eles vão crer. E Deus negou este pedido. Nem que ele disse, nem que os mortos ressuscitem, vão crer, ou seja, ver coisas extraordinárias não vão fazer aqueles que não temem a Deus achegarem-se a Ele, porque os seus corações estão presos nisto que a gente acaba de falar. Mas então, para quem, irmãs, são os sinais? Eu já dei uma palavra aqui, que é o que eu sinto biblicamente no meu coração e com o conhecimento da Bíblia que nós estamos aprendendo a cada dia, é para aquele que teme. Alguém que teme ao Senhor, aleluia. Temer a Deus não significa perfeição. Temer a Deus não significa que nós já não tenhamos dúvidas, fraquezas, dificuldades, nada disso. Mas o temor a Deus é uma posição de um coração que está disposto a receber de Deus, a entender de Deus, a aceitar de Deus. Aleluia. E porque o teme não coloca numa posição de igual, nem muito menos de inferior, mas numa posição de senhorio. E por causa disso, para aqueles que temem a Deus, é o que eu encontro, que os sinais, os milagres são para eles. Quem teme a Deus pode ser atacado na fé. E quando alguém está atacado na fé, de repente
Deus faz um milagre, aleluia. Diversos tipos de milagre, mas para quê? Para resgatar, para sair daquela posição e a sua fé ser novamente revigorada, fundamentada na palavra e na verdade. Aquele que pode ter uma dúvida honesta, uma dúvida, não entende bem isso. De repente, um milagre faz, um sinal faz, numa pregação, num momento da sua vida, estar estabilizar a sua fé na palavra, na revelação de Deus, no poder de Deus, aleluia. Aquele que teme pode ser, sim, ter uma dúvida honesta, pode ter uma necessidade de saúde, necessidade financeira, necessidade de uma provisão de Deus, necessidade de uma resposta, aleluia. Deus faz, Deus move, Deus manda sinais e milagres, sim, para uma necessidade honesta, não são todas. Deus tem o porquê de não entregar todas. Aleluia. Deus não é manipulável, Ele é Senhor. Glória a Deus. Mas Ele tem prazer. Aleluia. Ele reconhece a necessidade. Quem de nós, sendo crentes, não reconhece que Deus já fez isso por nós? Em nossas necessidades, sejam elas, como disse, financeiras, espirituais, sociais, em várias áreas da nossa vida. Quando menos espera a provisão de Deus, o milagre de Deus, um sinal de Deus chega para sustentar a nossa fé. Os milagres, os sinais são para aqueles que militam por Deus. Quando Elias separou e disse, olha, quem está por Deus, vem aqui. Hoje vocês vão descobrir quem é Deus, o Deus que responder com fogo. Este é Deus. Por quê? Porque o povo estava cocheando em dois caminhos, o povo estava confuso. E Elias milita pelo Senhor, toma o lado de Deus. Davi toma o lado de Deus diante do gigante. Ele diz, não, peraí, esse circunciso não pode falar isso contra o Deus de Israel. Então, para aqueles que tomam o lado de Deus, aleluias, a palavra nos mostra que os sinais, que os milagres, que o poder de Deus vai aparecer, vai entrar em ação, porque Deus é o mesmo. Glória seja dada ao seu nome. Para aqueles que precisam reconhecer o que é luz, estão em trevas, estão sendo acabados pelo maligno e de repente há uma confrontação de poder a um crente que veio expulsar o demônio, há uma realidade espiritual, um crente que veio falar e pregar o evangelho. Naquele momento, muitas vezes Deus opera com poder, com sinais, com profecia, com atuação extraordinária, fora da normalidade humana, para que aquela pessoa que está em trevas reconheça a luz e venha para a luz. Mas todos estes, aqueles corações que estão dispostos a temer, porque aquele que não tem temor, os sinais não são para ele. E não sejamos nós tontos, bobos, de estarmos cantando coro com eles. Ah, Senhor, faz. Não. Deus não se moverá pelos manipuladores da fé. Então, se estão por aí fazendo isso, todos aqueles que nós propomos aqui, os sinais genuínos de Deus não estarão com ele, mas aquele que teme, aquele que humildemente espera no Senhor, aleluia, esteja pronto. E, na verdade, igreja, irmão, irmã, voltemos. Este tem sido um pedido mais profundo da minha alma diante de Deus. Senhor, precisamos dos sinais genuínos outra vez, que testificam que tu estás na igreja, que o evangelho pentecostal é o evangelho de Deus. Nós estamos militando por Deus. Vamos nos levantar nestes últimos dias. Não seremos maioria, não estamos buscando aqui política de sermos mais ou melhores, nada disso. Estamos querendo terminar os dias da igreja na terra, sendo igreja, porque para esta igreja ele vem e ele vai arrebatá-la e vai levá-la para estar com ele, e nós queremos ser achados por ele fazendo assim. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua igreja, congregação, aonde você serve ao Senhor com ricas bênçãos celestiais e com o poder e os sinais e as maravilhas. Amém.